Esses homens vão explorar a vulnerabilidade das mulheres por meio da sedução. Assim que você cai na armadilha, eles ficam sádicos e revelam seu lado sombrio. O prazer está em ver a dor, a morte, a destruição e a humilhação. E aí o jogo acaba. Vai acontecer um crime. Então há um movimento de 3 etapas da crueldade ao assassinato que transforma objetos fracos, como as mulheres, em alvos. Você afirma que mulheres são vítimas da sombra masculina. Pode explicar para cada mulher que está assistindo agora o que é a sombra masculina e por que ela é tão perigosa para nós, mulheres? Sim, então a sombra é uma referência ao fato de que, sempre que você lança luz sobre algo, você sempre projeta uma sombra. Então, essa sombra é o lado escuro que não queremos ver, que não queremos olhar, o inconsciente, que contém nossos impulsos, nossos instintos de sexo e agressividade. E isso é muito controverso porque muito do pensamento positivo, da autoajuda, tenta fazer as pessoas andarem na luz, serem mais positivas, serem melhores seres humanos e melhores homens. E esse impulso para o que é essencialmente uma atividade do ego continua deixando a sombra cada vez mais densa, e ela adquire uma força cada vez maior porque os homens estão reprimindo isso e acham que está tudo bem. Então Jung e Freud aparecem e dizem que nós não estamos bem e que precisamos de uma forma de olhar para isso. Quando mulheres conhecem homens, eles não dizem: "Oi, deixa eu te contar sobre minha sombra". Não. Você sabe, isso não vai acontecer. Eles estão tentando projetar sua luz. E mesmo quando falam sobre sua vulnerabilidade, eles fazem isso de uma forma que esconde a agressividade que tem por dentro, os fracassos, a culpa, as derrotas que já tiveram. Isso influencia a agressividade que surge no relacionamento conforme a intimidade aumenta. Então, é a intimidade que acaba desencadeando a sombra dos homens. E é por isso que você não vai ver esse lado sombrio nos primeiros encontros. Isso só aparece mais tarde e isso exige intimidade. E o que eu queria focar era porque os homens não olham para a sua própria sombra. Você tem centenas e centenas de programas para mulheres, revistas, livros, onde as mulheres estão sempre falando sobre suas dores, suas vulnerabilidades, seus abusos, seus fracassos, suas rejeições, como se recuperar sendo mães solteiras. E aí você olha para os homens e existem alguns grupos masculinos e só isso. E mesmo nos grupos masculinos é muito consolo, tapinha nas costas, não é ruim pra gente? Mas não tem nada ali que diga por que chegamos a uma situação em que fomos abusivos com as mulheres, o que raramente é discutido em grupos masculinos. Mas mais ainda, por que deixamos que elas nos abusassem? E isso também faz parte da sombra masculina. Os homens costumam dizer: essas mulheres tiraram todo o meu dinheiro, tiveram filhos comigo e depois não pude vê-los. Isso tudo é abusivo. Mas a questão é, o que a sombra masculina estava fazendo nesse espaço que mantinha esse sistema funcionando? Então, a ideia de sombra de Jung é realmente um contraponto à luz e diz: se você vê muita luz, imagine o tamanho da sombra. Isso ressoa em mim. Então não se deixe seduzir pelo conhecimento, pela riqueza, pela família muito feliz e estável ou por esse negócio de sucesso. Seja o que for que esteja acontecendo, quanto mais luz você vê, isso é equivalente à sombra que está sendo reprimida, gerenciada, contida e empurrada para baixo, e ela acaba vazando em espaços privados e íntimos. E essa é a dificuldade. Conhecer a sombra de alguém só acontece em um relacionamento, e isso é algo doloroso. E a outra pergunta é: será que preparamos os mais jovens para pensar sobre a sombra? Nos primeiros relacionamentos, na adolescência e início da vida adulta, ao tentar formar uma família, não ficamos pensando em sombras. Só pensamos: Deus, isso é maravilhoso, quero ter filhos com você. Estamos de férias fazendo coisas incríveis, compramos uma casa e temos um cachorro no carro. Meu Deus, isso é ótimo. E é nisso que todo mundo está pensando. E aí você chega e diz: ei, você percebeu que a sombra está meio que se aproximando? E eles não se interessam, ninguém se interessa. Então é isso. Isso é tão fascinante porque se você não entende que um homem tem uma sombra em primeiro lugar, você nem está procurando por ela. Agora que sabemos que luz forte gera sombras maiores, isso serve como um importante alerta para nós mulheres termos cuidado. Sempre busco com esse programa dar às mulheres ferramentas de conhecimento para que retomem seu poder. Então, falo sobre algumas das sombras mais fortes que os homens escondem.
Poxa, bem, na minha análise, ok, eu tentei condensar isso em 3 partes. O primeiro ponto, que talvez passe despercebido pelas mulheres, é que os homens são movidos pela inferioridade. Como é uma afirmação polêmica, muitos ficam bravos e dizem: os homens não são inferiores. Nós construímos civilizações, fazemos coisas incríveis, somos mais fortes que as mulheres e elas precisam de nós. Por isso, homens tentam ser superiores. Então, a inferioridade é predominante psicologicamente, emocionalmente, sexualmente. Eles se sentem muito, muito inferiores e inseguros. Mas o lado bom é: eu sou um cara muito legal. Eu te amo e vou tentar te proteger, vou tentar te controlar e vou ser abusivo. Mas é tudo porque eu me importo com você e cuido de você. Então a sombra é vendida como se fosse a luz. Mas isso vem de uma grande inferioridade nos homens. Você reúne vários homens em uma sala, ativa os instintos competitivos após toda a camaradagem. É quem tem o maior carro, quem tem a maior casa, o maior salário, o maior negócio. Ok, então isso é uma profunda inferioridade psicológica. Não há nada de psicologicamente estável nisso. E essa é a primeira coisa que as mulheres precisam enxergar. Essa superioridade que está sendo projetada, na verdade, esconde uma inferioridade, e essa inferioridade vai se manifestar através de todas essas estruturas. E então você fica presa e não sabe o que fazer porque é seduzida por essa superioridade. Você quer todas as coisas que o homem tem, e aí de repente percebe que está infeliz. E como isso aconteceu? E não era para esse ser o cenário perfeito. Então, a primeira coisa a entender é que os homens são profundamente inferiores a outros 2 componentes. Os homens têm um impulso sádico. Certo. E o impulso sádico, o sadismo, é sentir prazer na dor de outra pessoa. Certo. Agora, a palavra-chave aí é prazer. Não se trata apenas de um distúrbio mental. Há também um elemento de prazer envolvido. E é por isso que continuamos sádicos, é por isso que os homens continuam sádicos. Agora, o impulso sádico, a parte sádica da sombra, é realmente o lado criminoso disso, certo? Então você tem o estupro, o assassinato da mesma vítima feminina. Você tem assédio sexual, abuso verbal, abuso emocional. E aí você tem violência doméstica e abuso doméstico. Agora, tudo isso faz parte do impulso sádico. Agora, na psicologia de Freud, o sadismo é um impulso primário para todos nós, mas especialmente para os homens. Ao garantir que eles não sejam iguais a nós, ao ter uma sensação de poder e controle às custas dos outros, tirando isso deles. E isso nos faz sentir muito bem. E a tragédia do sádico é que o prazer está em ver a dor, a morte, a destruição e a humilhação de outros seres humanos. A imensa satisfação, o prazer e o poder que eles sentem ao acabar com qualquer outra pessoa, qualquer outro país ou qualquer outro povo, é algo obsessivo, repetitivo e que não para. Então Freud está dizendo que existe um princípio do prazer aí. Você está realmente conectado com dor, morte e prazer. Então, os homens estão sempre tentando lidar com isso porque essa é a principal maneira deles se sentirem superiores. Ok, se eu puder ser sádico com outra pessoa, então vou me sentir bem. E isso vai manter minha superioridade, porque na verdade eu sou inferior por dentro. Ok. Antes de você passar para o próximo, isso é fascinante, aliás. Eu adoro esse tipo de coisa. Sobre o sadismo, só quero ter certeza. Então pode ser físico, emocional e mental também? Sim, na primeira entrevista sobre misoginia, Chrissy Pollard, que me entrevistou, criou um espectro. Sabe, existem microagressões quando homens assediam mulheres, desde cantadas até a palpação de verdade, assédio sexual, insistência e forçar situações querendo sexo. Ok, ela então disse que a próxima fase era a violência doméstica e o abuso doméstico, que são muito prejudiciais fisicamente. E então você tem a parte forense, que é o estupro e o assassinato da mesma vítima feminina. Eu acho que isso é muito importante para as mulheres ouvirem. E o motivo pelo qual eu queria saber sobre o psicológico e o físico, tipo a diferença, é porque eu acabei de assistir a um documentário e a Evan Rachel Wood estava nele. E ela namorou o Marilyn Manson. Sim. E ela fala sobre a tortura que aquele homem fez ela passar. Ai meu Deus, eu não fazia ideia. A tortura. Mas uma das coisas, entre muitas outras, é que ela disse que ele escondia coisas. E eu não fazia ideia de que ele seria tão sádico a ponto de gostar de me ver traumatizada, pensando demais se eu mexia em alguma coisa, se eu perdia algo ou algo assim. Esse jogo mental. E isso é um prazer mental. Certo?
E essa é a parte difícil de entender, que ele sentia prazer com isso. É o elemento de prazer em assistir a dor de outra pessoa. Essa é a genialidade de Freud, que ele conectou prazer com sadismo e instintos de morte. E ele disse que a razão de fazermos isso é porque, obviamente, há algo tão profundamente prazeroso que deu errado e que odeia a vida, odeia relacionamentos e, nesse caso, odeia mulheres. Então você vê isso o tempo todo. Marilyn Manson era especialmente desagradável, controlador e violento. Mas em relação às mulheres, a ideia do sadismo é que você precisa de um alvo fisicamente mais fraco. Se uma mulher percebe os jogos e diz, você é um sádico, não vou me envolver. Eles perdem o material e não podem ser sádicos. Se uma mulher não é capaz, mental ou emocionalmente, de perceber que esse cara é um sádico, se ela não tem os recursos para se proteger. Então esses homens vão explorar a vulnerabilidade das mulheres através da sedução. E então, uma vez que você está na armadilha, eles vão começar a ser sádicos e o lado sombrio deles aparece. Mas por causa da infância de Marilyn, fica a questão de por que a dor se tornou a fonte do prazer dele. Então, existe um psicanalista chamado Hyatt Williams, e ele escreveu um livro chamado Cruelty, Violence, Murder. E ele é um dos poucos psicanalistas que foi até prisões e conversou com prisioneiros que cometeram assassinato tentando entender o que acontece. E foi assim que ele criou essa escala. Havia crueldade na infância, que se continuasse, levava a uma necessidade de violência para extravasar a raiva causada pela crueldade. Ou você tenta reprimir a violência e então ela meio que fermenta, se solidifica e se consolida em uma necessidade de matar. E então há um movimento de 3 etapas da crueldade até o assassinato, sim, que depois faz das mulheres vistas como vulneráveis alvos. O mais complicado com as mulheres é que há atração sexual envolvida. Então agora você ligou o sadismo ao prazer e acabou. É fim de jogo. Vai haver um crime, vai haver um assassinato, vai haver estupro. E é por isso que temos a situação geopolítica que temos no mundo hoje. Os homens estão criando morte, destruição e humilhação em larga escala. E eles adoram isso. E o mais estranho sobre os homens é que eles usam a racionalidade para justificar qualquer coisa que façam com um impulso sádico. Eles até criam razões morais, como essas pessoas são bárbaras ou animais. Por isso, acham aceitável matá-las em grande número. Ou com uma mulher, é tipo, uau, ela deu em cima de mim. Ela é só uma mulher. Eu tenho esse direito. Então, no caso da Gisele Pelicot, certo? Se as pessoas não conhecerem a história e você não se importar, explique rapidamente. Gisele Pelicot era uma mulher na França, felizmente casada havia 50 anos, e então descobriu que seu marido, Dominique, estava filmando ela, drogando ela, filmando ela sendo estuprada. E os homens que faziam isso não havia distinção de classe. Eram advogados, eram bombeiros, eram trabalhadores da construção. Nossa. Não há diferença de classe, certo? E quando eles estavam no tribunal, diziam coisas como, mas ela estava dormindo. Ah, acho que ouvi você dizer que teve uma pessoa que deu a desculpa de meu corpo a estuprou, mas minha mente não fez isso. Sim, sim. Certo. Então, se você deixar de lado o choque e pensar sobre a psicologia dos homens, sabe? Então, os homens têm a capacidade de usar razões racionais para justificar o impulso sádico. Mas ela foi casada com ele por 50 anos, Previn. Isso é o que me mata. Então, é só que a sombra começou a aparecer depois de 40 anos? Será que ele sempre teve essa sombra? Talvez tenha começado quando iniciaram o relacionamento e ela não percebeu. Desculpa, calma, acabou de passar pela minha cabeça que no documentário o promotor pergunta para ele, você já fez alguma coisa com sua filha? E ele diz que não. E ela grita em francês, tu mens, você está mentindo, você está mentindo. Sério? A filha faz isso no tribunal? Sim. Poxa, eu não sabia disso. Sim. O documentário era sobre a filha. Sim, só sobre a filha. E eles estavam analisando ela, tentando entender a infância dela. Todos os amigos dela diziam, seu pai era tão sensível, atencioso e cuidadoso. Isso leva ao terceiro elemento da sombra masculina, o impulso masoquista. Então, o que é masoquismo? É o homem pensar, não quero ser sádico, isso é horrível. Geralmente está ligado à relação com a mãe. Certo. Então eles têm um senso de proteção muito forte em relação ao sofrimento da mãe ou ao abandono da mãe, ou ao abuso físico por parte de uma mãe muito controladora, sufocante, abusiva mental e emocionalmente.
Então você está sempre querendo agradar as mulheres, certo? Então o impulso masoquista diz: não chegue nem perto de qualquer ideia de machucar minha mãe. Novamente, essa é a base psicológica. Então, quando eles veem mulheres, eles pensam: não faça isso, não faça isso, não faça isso. Existe um instinto protetor muito forte no homem masoquista. E nós somos a maioria. Nós somos civilizados e realmente legais. Ouvimos os argumentos feministas e pensamos: isso não está certo, vamos ajudar as mulheres. Sim, vamos às compras, ajudar nas tarefas de casa, alimentar o bebê, trocar fraldas e dar um descanso à mãe que cuidou do bebê o dia todo. E o que eles não percebem é que estão reprimindo seu impulso sádico, como Freud afirma, de forma desconcertante. Esse é um impulso masculino primário. E o que acontece em seguida é que isso cobra o preço da própria personalidade deles. Porque, na verdade, em meio a tudo isso, cuidar da mulher e da criança, das pessoas no trabalho, ser um ótimo colega de equipe e tudo mais, uma enorme sombra de agressividade vai se acumulando por dentro. E essa sombra vai crescendo cada vez mais, ficando cada vez mais densa, e então ela quer agir. Então, de repente, você vê homens legais descobrindo que estão viciados em sexo, ou dependentes de substâncias, ou em videogames. Porque eles querem fugir de tudo isso, de cuidar das mulheres, de cuidar das crianças, de cuidar das pessoas e do mundo. E eles sentem que empatia e cuidado são suicidas, o que é uma loucura. Por que a empatia deveria ser suicida? É apenas cuidado básico. Mas os homens pensam: meu Deus, você roubou todos aqueles anos da minha vida e levou meu dinheiro, e eu gastei todo o meu dinheiro com as crianças. E tudo o que eu tive foram algumas férias ruins e um pouco de sexo, porque você nem estava mais interessada em sexo depois que teve os filhos. Por que eu fiz isso? Ok. E essa raiva nunca é articulada, nem chega a ser consciente. Ela acontece no inconsciente. Então o homem masoquista, com o passar do tempo, Pelicotte, 40 anos de casamento, está dizendo: mas eu quero mais sexo. Quero mais sexo da minha esposa, pois o interessante é que ele fez isso com a própria esposa, não com outra mulher. Então agora ele quer ver atividade sexual com a esposa dele. E por que ele não faz isso? Só posso especular. Quero dizer, ele pode ter sofrido de impotência, disfunção erétil. Eu não sei. Por que ele precisava de outros homens para fazer isso? Ok. Psicologicamente, isso é interessante. Por que você precisa de outros homens para fazer o que gostaria quando sua esposa não está drogada? Mas ele faz isso de uma forma para obter prazer e depois não entende que há uma carga de raiva e ressentimento em relação à sua família feliz. Então, os homens masoquistas que são realmente legais, realmente se importam com as mulheres, realmente as amam, são atenciosos, hiperatenciosos, hipervigilantes, realmente percebem as necessidades delas, estão acumulando cada vez mais agressividade ao longo do tempo. E se eles não se conectam com isso e percebem, espera um minuto, estou ficando realmente bravo aqui. E estou começando a ter fantasias sexuais, seja fantasias sexuais violentas ou fantasias sexuais com outras mulheres. O que está acontecendo comigo? Há algo no aspecto da masculinidade que ainda não foi resolvido, porque a terapia geralmente tenta consertar as pessoas para que continuem funcionando na luz. Então é como, sabe, sim, bem, você pode tentar esse mecanismo de enfrentamento, você pode tentar aquele, você pode mudar seus comportamentos, você pode continuar mudando meus pensamentos e minha percepção do meu ambiente o quanto quiser. Minhas pulsões ainda estão lá, fervendo, porque eu sou um homem. Qual a diferença de um homem que termina assim, deixando isso se acumular sem expressar, sem saber articular seu trabalho com a sombra? Então vamos supor que foi isso que aconteceu com Gisele Pelicot. Não que exista qualquer desculpa, de forma alguma. Esse homem, para ser honesta, merece a pena de morte na minha opinião. Mas enfim, eles vão deixar isso de lado por enquanto. Mas existem extremos, certo? Como o marido da Gisele Pelicot, que vai para um extremo que ninguém quer. Tem também quem acumula tudo, se irrita, faz escândalo e depois volta ao normal. Como você sabe a diferença entre esses dois? A seguir. As mulheres então têm que entender por que somos tão vulneráveis a abusos? E por que demora tanto para encontrarmos nossa dignidade? Como você distingue esses dois caras? A chave para o cara mais legal, que não está colocando suas fantasias sexuais em prática de forma violenta, que não se conecta com seu pulsão sádica, é que ele vai ficar deprimido. Ok, então os homens ficam suicidas.
Eles ficam viciados e buscam outras formas de lidar. A questão é, o que há de errado com ele? Ele costumava ser muito apaixonado por mim. Ele costumava ser feliz com a família. Ele costumava estar satisfeito com o trabalho e com toda a riqueza que temos. E agora está tudo vazio, está tudo sem alma. Não significa nada para ele. Eu estou feliz. As crianças são ótimas. Eu amo ele. O que há de errado com ele? Certo. E existe um vazio e uma falta de alma nos homens que nada do mundo externo pode realmente preencher. Então, essa é a dificuldade com os homens, e chegamos à fragilidade do ego masculino, é que não temos a capacidade psicológica de processar qualquer coisa ruim sobre nós mesmos. Vamos analisar nossos comportamentos e mudá-los se isso nos tornar superiores. Isso não lida com nossos impulsos, não lida com sexo, agressividade, sadismo, masoquismo. E esses elementos da nossa sombra continuam existindo, e eles vão surgindo com o tempo. E tudo o que você pode fazer é notar e perguntar para eles, onde está a dor? Onde está a dor? Onde está a sua dor? Porque você claramente não está feliz. Os homens quase nunca podem parar e fazer essa pergunta porque devem ser superiores. E o que está te deixando infeliz? Nós não podemos dizer. Então, mesmo quando a mulher não está na sala e ele está sozinho com você, ele ainda vai dizer, eu não sei. Sim, porque não existe linguagem. Os homens não têm palavras para expressar suas emoções. Como mulher, quando você pergunta algo para um cara e ele diz que não sabe, você pensa, como assim? A gente está há 3 dias pensando nisso e ele não sabe. É muito surpreendente. Sim, mas isso remete ao que Freud dizia, a diferença biológica, pois as mulheres são biologicamente voltadas para os relacionamentos. Elas têm uma solidariedade entre si, e eu acho que muito disso também é porque elas entendem que são vítimas dos homens. Então elas precisam se unir porque sabem que existe um mundo de homens agressivos e loucos que querem explorá-las, humilhá-las, subjugá-las, mantê-las servis. As mulheres têm um instinto de cuidar umas das outras. Os homens estão lá fora competindo entre si. Como posso passar a perna nele? Como posso vencer aquela pessoa nos negócios? Como posso expandir meu império? Como conseguir mais disso, mais daquilo e mais daquilo outro? E sim, claro, temos amigos, temos colegas e temos equipes em uma estrutura competitiva. Então, o que significa amizade para os homens? E onde os amigos podem falar sobre seus sentimentos reais? Eles vão comentar seu descontentamento, talvez com o casamento, a esposa ou o trabalho. Mas no fundo, a questão é, por que você está lá? E os homens masoquistas têm uma enorme capacidade de absorver dor porque eles não querem ver a mulher sofrer, certo? Alguns homens, depois de 45 anos, disseram, eu odiei meu casamento. 45 anos depois, eles despejam tudo isso nos comentários do YouTube. O vídeo do YouTube desperta isso neles, e de repente tudo vem à tona. Coisas que nunca puderam dizer ou nunca disseram. E dá pra ver em alguns deles, é quase um choque pela primeira vez que estão realmente admitindo isso em público. Eu me odiava minha família, e ela me explorou e pegou todo o meu dinheiro. E aí você se pergunta, por que estava com ela? Qual foi a sua parte nisso? Você era um masoquista e sentia prazer em ser espancado. Certo? Esse é o seu prazer. Então, o sádico sente prazer em causar dor a outra pessoa. O masoquista ama a dor. Por quê? Porque isso o faz se sentir moralmente superior. Olhe para mim, sou tão bom. Um masoquista teria mais probabilidade de trair porque está tentando satisfazer suas necessidades. Mas como querem agradar todo mundo, eu preciso proteger a família. Então eles têm mais tendência a mentir e enganar. É mentir e enganar. Eles não vão destruir uma família porque a infidelidade é meio diferente, certo? Porque é como, vamos chamar de um vício só para facilitar. Tecnicamente, não é um vício, mas sim um mecanismo de enfrentamento. Você tenta compensar o que falta, mas não se trata apenas disso. Se você conversar com sua esposa, provavelmente resolveriam as coisas, pois as mulheres tendem a ouvir e cooperar. Quero dizer, talvez não de início, talvez haja muita raiva. Certo? Eu não sei o que você quer dizer, Previn. Sério? Certo. Mas existe um processo de diálogo onde as mulheres se valem do diálogo. É a linguagem delas, é a articulação delas, é a psicologia delas, é o que elas fazem com as crianças. É o diálogo entre o bebê e a mãe. O que você precisa? Está com fome? Está com frio? Então as mulheres já são programadas e condicionadas para dialogar com coisas, pessoas, obstáculos e dificuldades. E esse é o jeito delas de fazer as coisas.
Os homens estão sentados ali apavorados com a derrota, apavorados com a perda da superioridade, frágeis pra caramba, porque se perderem tudo isso, perdem a cabeça. Eles perdem a identidade e quem são, por isso desmoronam tão drasticamente. Muitas vezes profissionais também agem assim, pois basearam sua autoestima e superioridade no que a sociedade lhes ensinou. Ah, sim. Que é o dinheiro, né? Os empregos, as carreiras, a namorada incrível ou a esposa maravilhosa, os filhos incríveis, o cachorro e a casa. E então eles percebem, eu odeio tudo isso. Isso é o mais difícil de tudo que você está dizendo sobre o trabalho com a sombra. Porque se ela realmente não se revela até você estar naquele relacionamento, eu não sei como as mulheres têm alguma chance de sequer perceber a sombra de um cara. Então existe o problema da sombra da mulher. Por que as mulheres entram nessa situação? Qual é a fragilidade ou constituição emocional delas que as colocou nesse lugar? E, na verdade, o que acontece com muitas das minhas clientes é que, quando terminam o trabalho comigo, se torna quase impossível para elas serem abusadas ou enganadas por um homem. Elas não deixam isso acontecer. Elas simplesmente percebem. Elas sabem. Elas têm seu senso de valores. Elas conhecem sua dignidade. E como as mulheres geralmente são intuitivas e instintivas, elas não vão se aproximar de alguém que vai abusar delas, idealizá-las, bombardeá-las de amor e depois acabar sendo sádico com elas. Uma cliente em particular, e agora ela está casada depois de um relacionamento muito abusivo. Mas o processo disso, que foi realmente sair de um relacionamento abusivo, olhando para si mesma, não para o cara. Então, quando você pergunta como as mulheres veem o cara, como terapeuta, eu diria, olhem para si mesmas primeiro. Incrível. Então precisamos fazer nosso trabalho interno, identificar nossas sombras e só depois lidar com quem escolhemos. Ok, incrível. Então, se a inferioridade é a sombra básica para os homens, qual é a das mulheres? Eu hesito. Ah, não. Ah, não, Previn, justo quando eu estava gostando tanto de você, cara. Veja, o problema de um homem dizer às mulheres qual é a sombra delas é politicamente autodestrutivo. Posso ser honesta? Eu não dou a mínima. Tipo, outras pessoas podem se importar. Qualquer um em casa, vocês podem se incomodar com isso. Eu não dou a mínima. Eu só me importo com a resposta real. Pode vir de um homem, pode vir de uma mulher. Eu só quero saber a verdade de verdade. Então você está falando comigo agora, não com os milhões de pessoas assistindo, Previn. Qual é a minha sombra central? Bem, a maior ferida das mulheres é que a pulsão delas é masoquista. Ah, sim, quero dizer, isso faz todo sentido. E essa é uma coisa óbvia. Vai ficar chocada. Tá bom? Viu? A gente não tá odiando, a gente não tá odiando. Não sei. Talvez muitas feministas digam, olha ele nos estereotipando como masoquistas. Como ousa? E sim, eu ouso, tá bom? Porque infelizmente as mulheres são condicionadas por estereótipos de gênero para absorver uma quantidade enorme de dor dos meninos desde cedo. Existe a disparidade física. Existe a cultura do estupro, que é quando meninos estupram meninas nas escolas. Ah, não. Sim, então houve relatos recentes no Reino Unido de que isso tem aumentado. E então isso meio que fica mais grave e depois fica mais violento. E então eles de repente começam a perceber que temos um problema. Agora, se houver a necessidade de procriar, você quer ter filhos. Se houver atração sexual, se houver insegurança financeira ou emocional, e o homem parecer prover essas coisas, então essa é a figura paterna que cuidará de você. Então você corre em direção a ele e pensa, Deus, ele é simplesmente fantástico. Ok. E isso acontece ou porque isso corresponde à imagem que você faz do pai ideal? Porque nenhum dos nossos pais é ideal. Tudo isso ocorre, aliás, no inconsciente. Certo, certo. Ah, sim, vamos tomar chá. Adivinha o que fiz hoje? Sabe, eu fui indenizado, pai. E você, como está indo a sua compensação em relação ao pai? Bem, eu estava esperando para te contar. Então, não é tão articulado assim, porque tudo isso acontece no inconsciente, certo? No pulsão masoquista das mulheres. Então, as mulheres precisam entender por que somos tão vulneráveis ao abuso
E por que demora tanto para encontrarmos nossa dignidade, nossa autonomia, nosso senso de escolha, nosso senso de poder e a noção de que eu não quero estar com um homem que vai ser um babaca? E uma das ilusões é que mesmo que ele tenha coisas ruins acontecendo, o meu amor vai superar isso. Sabe, eu vou transformá-lo num cara bom porque eu sei que quando a gente faz sexo, ele é uma pessoa diferente. E quando ele está comigo, ele é realmente legal. Então eu consigo. E então começa a se formar esse tipo de ideal heróico. E aí vocês têm filhos e sim, a gente consegue fazer isso dar certo. A gente consegue fazer isso dar certo. A gente consegue fazer isso dar certo. Ele está sentado pensando, isso não funciona. Isso não está funcionando, eu odeio essa porra. Tudo bem, mas não posso falar nada porque sou masoquista e não sei o que dizer nem quais são os meus sentimentos. Então isso meio que vai se acumulando. E as mulheres têm que perceber, peraí, ele nem começou a jornada ainda. Tivemos filhos e o homem agora acaba ficando excluído da dinâmica familiar. Ele se desconecta. E nesse ponto, as mulheres podem muito facilmente pensar, quero largar ele. Ele é só uma mercadoria. Posso ir ao supermercado, tem muita oferta e encontrar outra coisa. E é aí que começa essa ferida que volta a acontecer, que é, o que você está procurando? Porque você vai repetir na sua busca o mesmo tipo de cara que você atraiu da primeira vez. Então é preciso muito autoconhecimento para a mulher finalmente perceber. Não é sobre, eu consigo ver isso nele, e eu vi aquilo nele. Eu sei quem eu sou, eu sei o que eu quero, isso não se encaixa. Cara, isso foi tão bom. As mulheres masoquistas normalmente são atraídas por homens sádicos. Também por masoquistas que têm um forte componente sádico, então elas querem ser controladas, querem um homem liderando, esposa tradicional. Certo. O que está por trás disso tudo? Certo. Certo, me controla, me sustenta, me diz o que você quer. Quantos filhos você quer? Quanto sexo você precisa? Onde você quer ir? O que te faz feliz? Faço isso com prazer. O que você quer para o jantar? O que você quer, sabe? E as mulheres são condicionadas a fazer isso porque é uma forma de sobrevivência. Mas será que estamos reprimindo a raiva e a agressividade do mesmo jeito que um homem? E, eventualmente, isso vai sair como acontece com eles, onde 20, 30 anos depois, simplesmente explodimos e acabou. Antes, mulheres não podiam fazer isso por falta de independência econômica. Sim, você está certa. Então nem era possível. E então você teria a situação estranha em que a mulher cansada dos abusos finalmente se enche, pega uma faca e mata o marido. Ok, porque ela não aguenta mais. Interessante que juízes muitas vezes consideram isso na sentença. Eles levam sim. Sim, não é uma absolvição, mas é levado em consideração na hora de definir o tempo da sentença. Nossa. Sim. Então você tem uma situação em que as mulheres hoje em dia podem realmente punir os homens. O masoquismo delas de sempre tentar agradar o homem, você não está feliz, está? Então toma isso. Eu vou afastar seus filhos de você e destruir seu relacionamento com eles. Eu vou te destruir financeiramente e vou acabar com a sua reputação. Vou contar para todo mundo como você foi uma pessoa ruim, o que você fez com as crianças e o que você fez comigo, e eu vou contar para o mundo inteiro e para todos os nossos amigos que pessoa terrível e horrível você é. E o homem masoquista fica lá parado pensando, o quê? Nem cheguei a fazer isso ainda. Sabe, se ao menos eu tivesse feito isso. Tipo, se ao menos eu tivesse ficado bravo com você e te empurrado. Mas sobre sua pergunta se as mulheres podem ser sádicas, a resposta curta é sim. Cada vez mais homens masoquistas não sabem o que fazer. Agora vemos essa coisa de movimento dos homens a Red Pill. Sim. Que começou apenas como uma coisa de direitos dos homens. Foi mesmo? Sim, tem um ótimo documentário disponível agora no YouTube. Antes não estava. Cassie J. E ela começa como uma feminista que sofreu muito assédio sexual no trabalho na indústria do cinema, decidiu que já estava cansada disso, saiu e começou a filmar tudo o que era importante para ela, como a pobreza na África. E então meio que ficou sem projetos e pensou, o que eu quero fazer agora? E aí acabou entrando nesse conteúdo da manosfera. E esse documentário é a jornada dela saindo do feminismo e entrando na dor dos homens, na dor genuína dos homens, homens masoquistas que não sabem mais o que fazer com a própria vida. Ela cita um cara que atirou na própria cabeça porque a mãe mentiu sobre ele e conseguiu impedir que ele visse os filhos todo mês.
Depois passou a vê-los a cada 2 meses sob supervisão. Ele não suportou ficar sem os filhos e se matou. Atualmente, foco em homens masoquistas e sádicos, dizendo que é preciso assumir responsabilidade psicológica e parar de culpar as mulheres. Eles têm o sadismo ativado por causa de uma inferioridade percebida em relação às mulheres. Eles não são mais superiores. As mulheres são mais inteligentes, espertas e estão indo mais para a universidade do que antes, superando os homens nas taxas de evasão, já que mais homens abandonam os estudos. As mulheres também estão conseguindo mais empregos. Elas são líderes incrivelmente capazes porque não são sádicas. Então, elas seguem em frente, constroem equipes, solidariedade e assim por diante. As mulheres estão progredindo e isso está devastando a superioridade dos homens. Por isso eles aderem a esse papo Red Pill. Interessante. Então, o aumento dos direitos das mulheres e do feminismo, digamos assim, também aumentou e teve impacto no surgimento de homens sádicos. Sim, sem dúvida. Psicologicamente é o que tem ocorrido. O feminismo não resolveu o problema dos homens. Foram anos de feministas pedindo igualdade. Não queremos muito, só salário igual. Não acho que isso seja pedir muito. Sim, podemos ter acesso à educação também e não nos assediem no caminho e não nos apalpem. E vocês podem, de modo geral, nos deixar em paz. E o que os homens fizeram com isso? Nós meio que dissemos, faz sentido. Nós meio que dissemos, faz sentido. Ou então você espera até eu te pegar sozinho. Então não houve nada nos homens que respondeu ao chamado feminista. Porque ainda discutimos pulsões sádicas e masoquistas. Freud e Jung estão dizendo que se você nomear a sombra, você a traz para a luz e então ela se dissolve. E é assim que a terapia funciona. Então, quando você vai ao seu terapeuta e realmente fala sobre as coisas mais profundas, aquelas que nem você percebe de início, elas param de te controlar de forma compulsiva e irracional. Se Dominique Pellicot tivesse iniciado terapia cedo e dissesse: estou começando a ter fantasias sexuais de filmar por baixo das saias das mulheres, tudo bem? O terapeuta teria mesmo investigado o motivo. O que você realmente sente em relação às mulheres? Você as despreza, você as vê como um objeto a ser controlado. Está irritado com sua esposa por não fazer sexo com ela. O que está acontecendo? Mas qual é a diferença, então, entre, e talvez seja só uma questão de espectro, mas vou fazer a pergunta mesmo assim, quando você tem um caso em que o cara está drogando a esposa e estuprando ela? Isso é absolutamente horrível. Mas o próximo nível, como se isso já não fosse ruim o suficiente, cara. O próximo nível é: deixa eu postar isso e ver se consigo fazer estranhos virem transar com a minha esposa. E de novo, eu questiono. Parece muito mais do que apenas necessidades reprimidas da infância e traumas. Tipo, isso parece que é um nível completamente diferente. Mas talvez eu seja ingênua. Você não é ingênua, por isso também chamei de distúrbio psicológico. Certo, e eu disse que os homens são psicologicamente perturbados, mas não é assim que nos vemos. Construímos civilizações, estúdios, pontes, tecnologias e estradas. Com certeza, não somos irracionais. Exatamente. Exatamente. Podemos controlar objetos e a natureza, mas não temos habilidade com relacionamentos. Não sabemos lidar com eles além de explorar, extrair, competir e buscar superioridade, pois agimos nos relacionamentos como agimos com a natureza. Para nós é um objeto de conquista. Não é um relacionamento com a natureza que seja gerador, cíclico, sazonal e que tenha seus próprios ritmos. Os homens não conseguem pensar assim. Ritmos, menstruação, todo mês. As mulheres têm um senso de ritmo. Isso já faz parte do corpo delas. O que os homens têm? Ejaculação a cada 2 semanas. Isso não é um ritmo, certo? Isso é uma necessidade. É uma necessidade psicológica reprimida que sexualmente precisa explodir. Caso contrário, os homens enlouquecem. Então, homens masoquistas têm que ver. Bem, homens geralmente têm que ver, nós não somos uma espécie segura no planeta. Realmente não somos. E todo esse brilho de arranha-céus, economias e forças armadas é ilusório, porque por baixo de tudo isso existe uma enorme sombra de destruição. Na verdade, você falou sobre forças armadas. Eu tenho uma anotação aqui dizendo que você fala sobre o modelo de dureza militar. Resistência, Sim, me fala sobre isso. Então, sabe, tem as forças armadas que é sobre como matar pessoas. E você treina homens para terem dureza militar, para matar outras pessoas em condições ambientais extremas de calor, privação de comida e assim por diante.
E no meio de tudo isso, você precisa ser organizado e focado o suficiente para matar outras pessoas. E isso é considerado heróico para os homens. Essa é a superioridade máxima, certo? Agora, isso é uma fantasia, porque se você realmente conversar com pessoas que já mataram outras, elas não sentem que, uau, aquilo foi incrível, certo? Foi tipo, meu Deus, era um ser humano. E há tantas histórias. Quero dizer, as taxas de suicídio de soldados que vieram do Afeganistão, acho que eu vi 145 mil. Uau! Sim, porque eles simplesmente não conseguem lidar com o que fizeram. Eles têm histórias horríveis que revivem no transtorno de estresse pós-traumático e ninguém cuida disso. Mas o modelo de dureza militar é tão sedutor porque é a superioridade máxima para o homem que compensa nossa inferioridade. Então, se eu posso arrebentar alguém em uma jaula, eu sou realmente durão. Quando você pensa na fantasia do UFC, não imagina que todos os espectadores são magros e franzinos, usando camisetinhas e gritando, vai, mata ele, né? Você pensa, eles não aguentariam 3 segundos em uma jaula, não são duros como militares. Mas quando eles se identificam com alguém e existe uma identificação forte, é como se fossem eles naquela jaula. E eles ficam histéricos. E quando você ouve toda vez que alguém leva um tapa na cara no UFC, a multidão vibra, grita, isso aí, vai lá. Agora, qual é a psicologia por trás disso? Ok, é o sentimento generalizado de inferioridade de pessoas com salários miseráveis, ok, ou até mesmo de quem tem muito dinheiro que querem sentir essa força. Agora, o que isso alimenta? E o que não conseguimos aceitar é que, apesar de toda a nossa riqueza na sociedade, há pobreza em massa, e ela só aumenta. Existe um sentimento generalizado de inferioridade cada vez maior. Os homens não têm onde se sentir superiores. Mas é uma fantasia que me acalma e me ajuda a lidar com meus fracassos enormes, com minha enorme inferioridade, com todas as derrotas da minha vida. É como, sabe de uma coisa? Eu poderia nocautear alguém. Eu gosto do Conor Benn. Ele nunca vai conseguir, é só fantasia. Já ouvi dizer que a violência doméstica aumenta quando o time de alguém perde no esporte. Isso acontece porque se o time deles perde, eles se sentem inferiores ou voltam ao sentimento de inferioridade. Tipo, tá vendo? Sou um perdedor, e aí ficam agressivos. É um impulso sádico. Então, de novo, quando você começa a pensar em impulsos sádicos e irracionalidade, que é o que Freud e Jung analisam, por que somos tão irracionais? E é porque isso está sempre presente. Então, eu sabia que precisava criar essa base para, ao fazer essas coisas, poder falar sobre Epstein e dizer, vá e olhe para o lado sádico. Certo. Vídeos. E quando falo de todas as pessoas que permitiram que Epstein fizesse isso, olhe para o masoquismo. Ah, explique isso. Sim, sim. Então, quero dizer, obviamente, um comportamento extremamente sádico, numa escala aterradora, em plena civilização. Ok, você tem que lembrar disso. As pessoas mais civilizadas do mundo, ao que parece. E então vemos isso vindo deles. Então, há uma enorme quantidade de sexo e poder. E você tem basicamente uma indústria extremamente sádica em operação, reforçada por enormes quantidades de riqueza e poder. Então esse é um componente necessário. Certo, porque o cara comum em Millwall, Chelsea teria dificuldade para ter esse nível de exploração sexual sádica, certo? Eles podem fazer isso localmente ou em uma escala menor, mas não na escala que Epstein fez, certo? E envolvendo o número de pessoas poderosas que ele envolveu também. Essa é a outra coisa altamente perturbadora que precisamos analisar. Então, ok, eu posso simplesmente sentar aqui e reduzir isso. Impulso sádico. E sobre quem permitiu isso? Sim, eu ia te perguntar sobre Ghislaine Maxwell, porque ela realmente parecia ser masoquista em relação ao Epstein, mas sádica em relação às mulheres. Sim, Então, ambos podem existir. Eles podem literalmente alternar entre a luz e a sombra quando quiserem. sim. Então, Freud diz que temos a tendência de fazer as duas coisas, certo? O principal será o sadismo, porque se você ataca a dignidade humana, a reação é sádica, certo? Então, é um mecanismo de defesa. Você está certo, todos nós temos isso. A questão é, o que será ativado? No caso de Ghislaine, houve grande masoquismo no início. Ela o adorava completamente. Problemas com o pai. Problemas com o pai? Você viu as fotos, cara? Tem uma foto. Eu me deparei com ela e fiquei tipo, o quê? Vou colocar na tela, gente, pra vocês verem. Há uma foto da Ghislaine abraçando o pai e outra dela abraçando o Epstein. O abraço é exatamente igual. E eu fiquei tipo,
Tem alguma conexão aí? Desculpe interromper. Não, é isso mesmo. Isso é trabalho puramente freudiano, o que você está fazendo aí, ok? E enxergar essas conexões e como elas moldam a psicologia dela e moldam a irracionalidade dela, o que vai justificar o sadismo. Mas então sim, ela pode alternar entre ser sádica, abusando de outras garotas no esquema do Epstein, e ela pode organizar as coisas, ok? Mas ela faz isso para agradar a Jeffrey, que é a parte masoquista. Certo. Ok, então o prazer dela está em levar as garotas jovens para ele. O prazer dela está em dizer ao Jeffrey, olha o que eu fiz. Então a aprovação do pai, a necessidade profunda e intensa. Então ela deve ter tido uma infância traumática. Ela está colocando isso em prática com Epstein. Isso vai te agradar. Deixe-me te agradar. A pergunta então é, por que as outras pessoas fora do círculo de Epstein, que sabiam sobre isso, nunca o desafiaram, concordaram com isso, encobriram, negaram e ainda reforçaram com a riqueza e o poder que ele tinha? Certo. Então, além disso, todas essas outras pessoas, e esse é o masoquismo da sociedade de massa, não existe mais força social onde possamos olhar para algo, deixe-me usar a palavra mal para isso, e dizer que isso está errado. Nós não temos a capacidade de fazer isso. Então você vai ver centenas de milhares de pessoas nas redes sociais dizendo isso é perverso, isso está errado, isso é terrível. O republicano Thomas Massie, que tentou liberar os arquivos de Epstein, perdeu seu cargo. Ah, é mesmo? Sim. Eu não sabia disso. Sim, ele perdeu o mandato pelo dinheiro gasto pela AIPAC, que declarou que faria isso. Acho que foram 30 milhões. É a campanha mais cara da história dos Estados Unidos para tirar alguém do cargo. Então, por que isso? É isso que acontece, digamos, em grupos de amigos? Então, quando uma mulher fala sobre seu marido ou parceiro abusivo, muitas vezes é ela quem acaba sendo ostracizada. São elas que perdem os amigos porque os amigos não acreditam nelas. Então, de novo, você vê essa mentalidade de manada. Sim. Então, mais uma vez, um ótimo artigo de Freud, A Psicologia das Massas e a Análise do Ego. E ele analisa como nossos egos se perdem e nós abrimos mão do nosso pensamento, do nosso sentimento, da nossa vontade e do nosso desejo para uma figura de autoridade. O que é autoridade? Sadismo. Interessante. Ok, se eu pensar nisso como sadismo de autoridade, faz total sentido. Então não é mais moralidade de autoridade. Certo! Mesmo nos sacerdócios e religiões antigas, não era tanto sobre moral, mas sim que matariam a gente se não seguíssemos. Você vai para o inferno, você vai queimar. Exatamente. Então tudo é baseado em punição e tudo é baseado em poder. Tudo é baseado no sadismo para organizar a mentalidade de rebanho e controlá-la. Agora, isso é meio clichê de dizer. Mas quando estamos tentando entender por que ninguém nunca vai para a cadeia por causa do Epstein, é muito improvável, certo? Cara, isso parte do meu coração. Essa é a realidade. É a realidade. Fico feliz quando provam que estou errado. Eu sei. Mas essa é a realidade agora. E não há sinal de mudança em nenhum lugar. E é aí que você começa a perceber que o sadismo, em nível de grupo, tira seu pensamento, seu sentimento, sua vontade e seu desejo. Então, nessa situação, quando, digamos, uma mulher se manifesta contra um predador ou um homem tóxico e a mentalidade de rebanho faz com que ninguém acredite nela, por que isso acontece? Tipo, eu pensaria que se você é uma mulher nesse círculo, digamos, e talvez eu esteja só projetando, mas se eu fosse uma mulher nesse círculo, eu pensaria, poxa vida, não acredito que essa mulher ficou sozinha sem dizer nada. Deixa eu te ajudar. Essa seria a minha inclinação natural. O masoquismo na mentalidade de rebanho acaba protegendo seus próprios interesses. Certo. E o interesse seria? Ela é sádica, entende? E se alimenta disso. Entendi. Então não ameace meu casamento. Não ameace esse círculo de amizade. Não ameace nosso grupinho aqui. Você é um perdedor. Você acabou de ser abusado. Cai fora e vai procurar ajuda. Não traga isso pra cá, ok? Não queremos isso. Este é o nosso lugar. Nós somos o rebanho. Somos controlados. Temos nossa segurança. E você está inconvenientemente atrapalhando isso. Agora, obviamente, há algumas mulheres que vão estender a mão, mulheres como você, mas isso exige muita coragem e muita iniciativa. Você tem que ser uma mulher muito confiante para sair do seu círculo de amizades e proteger uma das suas que está nessa situação extrema. Apesar disso, geralmente acho que as mulheres são bem protetoras. Isso é verdade, mas felizmente nunca passei por isso.
Porém, ouvi de muitas mulheres que, ao sair, geralmente são outras mulheres que não acreditam nelas. Então Freud tem um termo chamado desmentido, que significa recusar-se a acreditar no que você vê e no que você sabe. Então você vê o abuso, você vê ela chorando, você vê, digamos, hematomas no corpo dela. E nós temos a capacidade de dizer, isso não é real. Isso não está acontecendo. Eu não quero saber nem ver isso. Esse termo é importante e se relaciona à dissonância cognitiva, que ocorre quando sua mente percebe algo errado e indica que você deveria agir. E todo o resto diz, não, eu não vou fazer nada a respeito. E essa é a ideia de Joel Festinger. Com Freud, ele leva isso mais para o lado psicológico e diz que a ameaça de se abrir para o que você pode ver é grande demais para o ego. O ego não aguenta porque isso vai fazer explodir todas as suas suposições de que o casamento é seguro, de que os homens são confiáveis, de que está tudo bem. Eu não preciso pensar sobre isso. Eu estou bem. Então eu não quero que nada disso seja abalado, né? Eu prefiro pensar que isso nem está acontecendo. Quando você chega a esse nível de negação, é porque tem interesses profundos em outro lugar. Isso é ameaçador demais para enfrentar e a estrutura do seu ego e a da sua identidade vão explodir se você encarar isso. Então, quando as mulheres fazem isso, lembre-se de que elas estão protegendo seu ninho, suas casas, seus filhos, seus casamentos. E você quer que elas deixem tudo isso de lado e façam o quê? Tipo, ficar do lado dessa mulher, enfrentar o marido e organizar apoio jurídico. O que você quer que elas façam? É demais. Então, se uma mulher começa a perceber certos sinais da sombra, qual é a primeira coisa que ela deve fazer imediatamente? Diálogo, ok? Não se afaste. Não feche o assunto. Não diga, posso comprar outro e vou me livrar disso. Porque eu percebi que muitas mulheres querem o marido perfeito ou o parceiro perfeito e querem que eles estejam resolvidos, sem nenhuma sombra. Então, a ideia é que o diálogo é uma forma de começar a discussão sobre as sombras. Então, meio que identificar, nomear, dizer que você vê isso e ficar atento à sua própria sombra ali, às suas próprias expectativas, à sua própria raiva. Tipo, você me decepcionou, você mentiu, você me traiu, você me machucou, você me extorquiu, ou seja lá o que for. E você tem que sair de tudo isso e dizer, eu estou realmente bravo com você. Talvez eu precise lidar com isso em outro lugar. O que você vai fazer com a sua sombra? Certo? O que você vai fazer com isso? E aquilo? E o outro? Você percebe que precisa de ajuda? Isso é uma grande questão para os homens, pois não buscamos ajuda facilmente. E existe uma dificuldade com a terapia porque você precisa se conectar com o terapeuta. Você precisa de um terapeuta que sintonize com a sua dor e acompanhe seus processos inconscientes. E você só sente isso. Então você precisa tentar levá-los a um lugar onde possam trazer essa sombra à tona. Se você, como mulher, tentar trazer essa sombra à tona, apesar das suas imensas habilidades relacionais, só conseguirá ir até certo ponto. Sim. Para ser honesta, acho que devemos apoiar o parceiro. Eu apoio o meu em muitas coisas, mas ele precisa fazer a parte dele. Sim. Sim, Eu não posso fazer isso por ele. certo. E essa é outra das minhas grandes afirmações. Mulheres não podem resgatar homens. Sim, é responsabilidade dos homens assumirem o controle da própria psicologia e realmente tentarem confrontar essa sombra por conta própria. E é um trabalho de confronto. Então esqueça o octógono do MMA. Ah, sim. Certo? Quão durão você é? Você consegue se encarar? Eles chamam isso de soft skills na indústria. É realmente suave. Olhe para o seu próprio mal, tão suave, não é? Então, é realmente um trabalho difícil. E lembre-se do fundamento da inferioridade dos homens. Por quê? Porque eles não têm uma conexão com a vida. Então, nós estamos aqui apenas para fornecer a semente. Somos movidos à testosterona. Temos desejos sexuais incontroláveis e não sabemos o que diabos estamos fazendo neste planeta. Certo? E os homens não têm essa conexão. Então, enxergar essa inferioridade para os homens é algo muito difícil e profundo. A vida é relacional e orgânica, e os homens não têm referências para isso. Então, voltando ao que as mulheres devem fazer, tentem dialogar. Reconheça sua própria sombra antes de começar o diálogo. Acho muito importante, pois muitas vezes as mulheres falam com os homens por meio de suas sombras. Então, há muita raiva e há muito, sabe, eu te odeio pra caramba, sabe? Essa mensagem está ali. E os homens percebem isso de qualquer jeito, certo? No inconsciente pensam, ela não gosta mais de mim, não me respeita.
E ele sabe o que ela pensa e ela sabe o que ele está fazendo. Tudo bem, mesmo que ela não queira admitir, vai saber do vício e da infidelidade, mas vai preferir ignorar. Então, cuidado com a sua própria sombra antes de falar com o homem. E então é uma questão de quanto você pode apoiar o homem a encontrar a ajuda certa. Previne. Cara, muito obrigada por hoje. Se as pessoas quiserem se aprofundar no seu mundo, realmente só arranhamos a superfície do seu conhecimento e compreensão sobre a sombra. Se alguém quiser conhecer mais do seu mundo, onde pode ir? Eu também tenho num grupo no Facebook. Então, se você digitar Empty Chair Online, pode entrar em uma comunidade lá. E eu também vou oferecer cursos online para realmente aproveitar os vídeos e ter apostilas onde os homens possam trabalhar o conteúdo de forma gradual. As apostilas estarão disponíveis para mulheres refletirem. Por que somos atraídas por isso? Assim, Empty Chair Online, Facebook. Incrível. Gente, vocês pediram e eu entreguei. Vocês queriam uma entrevista sobre trabalho com a sombra e aqui está. Espero que vocês tenham aprendido muito, pessoal. É tão importante que leio nos comentários o que vocês precisam aprender para aplicar na vida. E hoje, entender o trabalho com a sombra e compreender o parceiro ou os homens em nossas vidas é tão importante para que tenhamos esse conhecimento. E se você ainda não segue ele, vai lá e segue. Se você ainda não está inscrita, aperta esse botão de se inscrever. E até a próxima, seja a heroína da sua própria vida. Pois se você quer se aprofundar ainda mais no que os homens realmente pensam e dizem a portas fechadas, então você definitivamente não pode perder essa entrevista épica com a própria lenda, doutora Julie Gottman. O principal motivo para ter um caso não é atração física. Não se trata de sexo.